Vamos aí partir para o encerramento da nossa escola bíblica. Peço a atenção de vocês aí, nesse momento. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 11, diz assim, quero que você escute a palavra de Deus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E aí, o Senhor diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal perder a sua capacidade de salgar, ele não serve para mais nada. É o que a Bíblia diz. Um sal que não salga é um sal que não serve. Vou repetir: um sal que não salga é um sal que não serve. Um crente que perde a sua identidade, um crente que perde os seus valores, os valores da sua fé, os valores cristãos da sua fé, é um crente que deixa de ser alguém que vai fazer a diferença ou que vai ser a influência que o mundo precisa. Aí eu quero fazer uma pergunta. Rodrigo está lá longe, né? Mas acho que a voz dele chega aqui. Rodrigo, por que é importante nós guardarmos e preservarmos os valores da nossa fé? Para a gente não se corromper. Vander? Para não se perder. Tudo bem. Não se corromper, não se perder, né? São respostas assim meio que na defensiva, né? Tipo assim, para a gente não cair, não sermos envolvidos pelo mal. Mas eu quero dizer para você o seguinte: guardar, preservar os valores da nossa fé, preservarmos a nossa identidade cristã, cada dia e cada dia mais, com mais afinco, com mais determinação, é super importante, porque a credibilidade do Evangelho depende disso. As pessoas só vão acreditar que o Evangelho é poderoso para transformar vidas quando eles olharem para nós e verem uma vida transformada. Não adianta nós falarmos bonito, não adianta nós termos um bom discurso, se nós não tivermos uma vida que reflita o que nós estamos ensinando. O que está faltando mais hoje no mundo é discurso bonito e bem elaborado, ou vidas que traduzem o poder transformador do Evangelho. Vou dar um exemplo para os irmãos. Ontem eu estava no aniversário da Heloísa e tinha lá um rapaz chamado Lucas, que não é esse que está tocando aqui, o pastor Lucas, é um outro Lucas. Ele é genro do Márcio, filho da Marlene, marido da Fernanda, e ele estava lá e eu tive que sentar com ele para a gente conversar. Preste atenção no que eu vou dizer. Ele é conhecedor da palavra, porque o pai dele era da Assembleia de Deus, chegou a ser pastor da Assembleia de Deus. Porém hoje o Lucas está totalmente distante do Evangelho. Aí ele sentou comigo ontem e ele começou questionando sobre a predestinação. Aí ele começou a falar: por que o Messi joga a bola do jeito que joga? Por que o Cristiano Ronaldo joga a bola do jeito que joga? Por que o Neymar tem a habilidade que tem? Eles foram predestinados, uma vez que, se você analisa o histórico de vida deles, desde criança eles nasceram com essa habilidade. E aí ele começou a me questionar sobre a questão da predestinação em relação à questão de habilidades e dons que muitas pessoas têm que estão acima da média. E nós entramos nessa questão de falar sobre um pouco dessa predestinação. Falei assim: eu creio que Deus, Ele capacita pessoas, independente delas o conhecerem ou não, independente delas serem
pessoas que são reconhecidas como servos ou servas dele ou não. Deus capacita cada um. Eu não vou entrar na questão de que o mestre tem a habilidade que tem e os outros não têm, ou tem o dinheiro que tem e os outros não têm. Nós não podemos julgar Deus nesse sentido. Então existe uma certa predestinação nessas questões, eu acredito até que exista, mas nada anula o livre-arbítrio, porque eu falei, se não existisse livre-arbítrio, Deus não poderia cobrar do homem e nem culpar o homem pelos seus erros, porque Deus seria responsável por tudo. Então o livre-arbítrio existe desde a criação do mundo. Deus criou, mas tinha lá um ser chamado Satanás que influenciou o homem a errar. Mas por que Deus não impediu a Eva de comer do fruto? Já que Deus é onisciente, já que Deus é onipresente, já que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Por quê? Porque Deus quer que a gente saiba usar a nossa liberdade, porque Deus quer que a gente saiba exercer o nosso livre-arbítrio com sabedoria. Então nós precisamos entender como que nós vamos agir. Deus não vai interferir nas nossas decisões, Ele vai nos guiar. Agora, se você tomar uma decisão errada, a consequência errada daquela decisão é toda sua. Você vai ter que colher o fruto daquela decisão. Como se você também tomar uma decisão certa, também você vai colher o fruto bom daquela decisão. Só que aí ele chegou num ponto, ele falou assim: pastor, o islamismo é uma das religiões assim que mais tem impactado talvez a minha vida hoje. Olha só, isso um rapaz que nasceu dentro da igreja. Aí a gente entrou na seguinte discussão, que um crente hoje, um jovem crente, ele é ensinado o evangelho dentro de casa, ele cresce conhecendo a palavra de Deus, aí ele vai para uma faculdade pública, daqui uns dias ele está usando brinco, se torna um ativista militante da esquerda e abandona o evangelho. Geralmente isso tem acontecido em muitos lares cristãos. O jovem é ensinado a entender a Bíblia, a servir a Deus, mas quando ele vai para a faculdade, parece que lá dentro da faculdade a cabeça dele muda completamente. Aí ele usou o mesmo exemplo. Você pega o filho de um muçulmano, coloca na mesma faculdade, ele entra muçulmano e ele sai de lá muçulmano com os mesmos valores que ele entrou. Ou seja, eles são rígidos ao extremo na preservação dos seus valores, enquanto que nós, como povo de Deus, somos muito influenciáveis pelo mundo que nos cerca. Então, por que o islamismo hoje tem crescido, tem sido a religião que mais cresce no mundo inteiro? Porque eles, aí eu entro na pergunta para o Rodrigo e para o Wanda, por que é importante nós preservarmos nossos valores? Porque quem está de fora dá crédito à nossa fé pela capacidade que nós temos de sermos fiéis àquilo que nós cremos. Então hoje, quem está mostrando isso melhor para o mundo, infelizmente não são os crentes, são os muçulmanos. Eles não abandonam nada. Se eles tiverem que morrer, se eles tiverem que virar uma bomba e explodir para agradar lá, eles fazem. Eles explodem, eles matam e morrem, né? Eles não abandonam um fiozinho daquilo que eles creem. Nós, como igreja, não somos assim. Hoje nós estamos pensando uma coisa, daqui a pouco vem uma ideologia, amanhã nós estamos pensando diferente. Só que o Senhor Jesus diz: vós sois o que? O sal da terra. O sal da terra é a luz. Então Jesus ele decretou algo sobre a nossa vida. Nós temos que ser para o mundo o sal, e nós temos que ser para o mundo a luz. O mundo que está em trevas precisa da luz que resplandeça os valores de Deus. Eu e vocês temos que ser essa luz. A luz da vida de Cristo, dos valores de Cristo, tem que resplandecer em nossas vidas. Então nós que estamos aqui temos uma missão: sermos o sal. E isso começa primeiro dentro de nós, da nossa casa. Por que os filhos dos muçulmanos são extremamente rigorosos? Porque eles veem os pais deles levando muito a sério a fé deles. Se dentro da sua casa você não levar a sério a fé que você tem, o seu filho não vai levar, o seu filho também não vai levar. Então nós temos uma missão: sermos sal, primeiro dentro da nossa casa, depois fora da nossa casa.
aonde quer que nós estivermos. Se nós queremos que o Evangelho tenha credibilidade, nós precisamos ser a credibilidade do Evangelho. Amém, igreja? Vamos ficar em pé nesse momento?